perseguidos, mas não abandonados. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para você mais uma mensagem da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? Mas antes disso, eu quero te pedir que você venha se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que é o sininho, e deixar o seu like. Hoje nós iremos tratar um assunto muito importante, que é exatamente sobre a igreja. No início da igreja cristã, a fé em Cristo era um caminho de sofrimento e sacrifício. Os cristãos foram perseguidos tanto pelo Império Romano quanto pelos líderes religiosos judeus. Seus cultos eram realizados em segredo, escondidos em criptas e iluminados por velas, pois uma simples confissão de fé em Jesus poderia custar-lhes a vida. Um dos maiores perseguidores foi Saulo de Tarso, que após um encontro transformador com Jesus, se converteu e se tornou um dos mais fervorosos seguidores de Cristo. Nesta mensagem, lembramos o sofrimento e a fé dos primeiros cristãos, inspirando-nos em sua coragem e determinação. Que a história deles fortaleça nossa caminhada de fé. Amém? Glória a Deus. Perseguidos, mas não abandonados. A fé que vence o mundo. Amados irmãos, quero convidá-los a refletir sobre os primeiros anos da Igreja de Cristo, um tempo marcado por dor, sacrifício e grande perseguição. Nos dias iniciais da Igreja primitiva, a vida dos cristãos era de risco constante. Eles não poderiam se reunir livremente, pois tanto o Império Romano quanto os líderes religiosos judeus da época, pois viam o cristianismo como uma ameaça ao poder vigente da época. Nossos irmãos daquela época não tinham templos e nem liberdade para cultuar em público. Seus encontros aconteciam escondidos em criptas, catacumbas e lugares remotos, iluminados apenas por velas e pela esperança que o Espírito Santo colocava em seus corações. Eles sussurravam seus hinos, compartilhavam o pão e o vinho em segredo, porque o nome de Jesus era motivo de perseguição. O simples fato de confessar-se cristão colocaria a sua vida em perigo. Muitos, quando descobertos, eram brutalmente mortos. Alguns foram lançados aos leões nos coliseus para entreter o público. Outros foram torturados e despedaçados com grande fúria pelos seus carrascos, mas ainda assim mantinham-se firmes na fé. Eles sabiam que o sofrimento presente era temporário, mas a glória que os aguardava era eterna. Para eles, seguir a Jesus era seu único caminho, pois já haviam tomado a decisão, tendo entregue a sua própria vida em favor da causa cristã. Haviam muitos perseguidores, mas um se destacava, pelo seu fanatismo em perseguir os cristãos. Ele era implacável, chamado Saulo de Tarso, que respirava ameaças contra os discípulos de Cristo. Mas o mesmo Jesus que esses homens perseguiram, em sua infinita graça, encontrou Saulo e o transformou. Ele, que antes era perseguido, tornou-se perseguido. Ele, que se enchia de ódio, estava cheio de amor por Cristo e passou a dedicar-se à sua vida que ele antes da luta. Hoje, lembramos com gratidão do sacrifício desses irmãos. Que a fé deles nos inspira a ser ousados no Evangelho, mesmo que enfrentemos desafios e rejeições. Lembremo-nos de que, assim como eles, também somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 9. Que o exemplo de nossa igreja primitiva nos faça viver para a glória de Deus, com a mesma coragem e fidelidade, firmes na esperança de que, um dia, receberemos a coroa da vida. Amém.